Eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eita, Jesus. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve estas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Vamos prosseguir, capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. A 7ª carta à igreja de Laodiceia. Eita, Deus. Engrandecido seja o nome do Deus Senhor. maravilhoso. E ao anjo da igreja ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com um colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus amado. Podemos aceitar. Maravilha. Nós temos aqui um discurso Meu Deus. que não foi um discurso humano. Nós temos aqui um ensinamento que não foi um ensinamento humano. Nós temos aqui todas as circunstâncias que fecharam e oprimiram a vida de um grande homem, de um dos discípulos de Jesus, o apóstolo João, já encarcerado, preso numa ilha prisional chamada Patmos. A Bíblia fala que essa revelação não foi dada por homem. O homem fechou todas as portas. Diocleciano, o imperador da época, ele tentou encerrar ou calar a boca de João e lançou ele num presídio, numa ilha, para acabar com a história, para que ele evitasse de continuar a anunciar Jesus Cristo. Meu Deus. E mesmo o homem fechando todas as portas, Deus se manifestou dos céus e enviou Jesus para relatar o que aconteceu, o que estava acontecendo, o que haveria de acontecer. As revelações não foram dadas por ninguém mais do que o próprio Jesus. A Bíblia fala que ele se apresentou de uma forma estupenda. Cabelos brancos, olhos como de fogo, reluzente como luz. A Bíblia fala que ele tinha uma espada de 2 gumes nas bocas. Os seus pés eram como latão reluzente. Ele resplandecia a glória. Aleluia. João, quando o viu, caiu como morto no chão, aos seus pés. E a destra poderosa de Deus, as mãos de Jesus, o levantaram e falou: escreve tudo que tem visto e anuncia as 7 igrejas da Ásia Menor. Eita, Jesus. Irmãos, nós vivemos uma história tão real, porque a Bíblia fala sobre as 7 igrejas da Ásia, e nada mais representa os 7 tempos da igreja sobre a face da terra, desde a morte de Cristo. Todas essas igrejas representavam um período espiritual, uma estrutura que a igreja passaria e venceria,
e muitas das vezes quase sucumbiu em meio às trevas, em meio à ação de demônios. Houve o tempo apostólico, foi a primeira era, e as perseguições começaram justamente nesse tempo. No ano de 57, depois da morte de Cristo, houve um grande incêndio em Roma. Era a maior capital de todos os tempos na época. O incêndio foi tão devastador que o imperador que remia, o imperador Nero, deixou tudo pegar e se incendiar. A cidade com mais de 1 milhão de habitantes, era a maior nação que tinha na época em todo o mundo. Destruiu 14 bairros existiam na cidade. 10 foram destruídos pelo fogo. E justamente 4 foram poupados, onde os judeus habitavam. E por Deus ter privado, livrado, guardado, Nero levantou uma calúnia dizendo que o incêndio criminoso iniciara dos cristãos. E daí começou a grande tribulação. O período apostólico foi um período extremamente difícil, porque todos os apóstolos se tornaram mártires. Todos os 12 apóstolos se tornaram mártires. No ano de 96, apóstolo João foi enviado a Patmos. O imperador já não era mais Nero, era o imperador Diocleciano. Esse imperador era sangrento, maligno. Deus. Começou a era de uma igreja de mártires, aonde o prazer desse imperador era caçar e oprimir. Milhares de pessoas foram mortas por serem cristãos. Milhares de pessoas foram lançados na grande arena montada Meu Deus. no segundo período, a Arena de Roma, que está até hoje lá, onde centenas de pessoas eram lançadas vestidas com pele de animais, homens, mulheres, crianças, jovens, não importa, bebês, e lançado na arena para que feras do campo, cães, leões, triturassem e matassem, só porque era cristão e defendia o Evangelho de Cristo. Meu Deus. Veio um período difícil, que foi um período chamado período das trevas. Eu fiz um esboço e fiz a nomenclatura de cada um desses períodos. Eu sei que existe uma certa dificuldade para sermos cristãos hoje, mas não se compara com o que eles passaram no passado. O primeiro período foi o período apostólico, o segundo período foi o período de mártires, que representa cada período, cada igreja estipulada e cada carta escrita por João na ilha de Patmos. Os irmãos estão me entendendo? O primeiro período apostólico, o segundo de mártires, o terceiro período, o período imperial. Do ano 312 em diante começou o Império Romano e a eleição do primeiro Papa. Muitos dizem que o catolicismo é anterior ao cristianismo. Já ouviram falar isso? Já. Não. Os crentes vieram depois. O católico é muito. Começou no ano de 312 em diante. E depois veio a sequência da Idade Média, que é a época da igreja de Tiatira, Éfeso, igreja apostólica, Esmirna, a igreja dos mártires, Pérgamo, a igreja imperial, Tiatira, Idade Média, Sardes, a igreja das reformas, Filadélfia, a igreja de missões, e Laodiceia, que somos nós, a igreja atual, de 1910 até hoje. Inicia-se a última história de Laodiceia, a qual lemos na leitura oficial. Cada igreja, cada período, cada fase, cada situação foram situações doloridas e difíceis, e em todas as cartas Jesus manda que João escrevesse e relatasse ao anjo da igreja, relatasse ao pastor da igreja. Ele era responsável por cada igreja. É o pastor que é responsável por cada igreja. A carta foi direcionada
de Jesus, escrita por João e mencionada, lançada às mãos do responsável, o anjo, o pastor da igreja. Se nós fôssemos olhar carta por carta, igreja por igreja, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós entenderemos que em 5 delas ele expressa com clareza: eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Repara que quando começa a carta, ele sempre expressa, aqui quem fala é a testemunha fiel, é aquele que foi morto e viveu, é o que tem espada na boca, aquele que tem olhos como de fogo, os pés como latão reluzente. Ele se descreve, porque Deus não conhece só o homem. Deus conhecia o homem, Deus conhecia o território e Deus conhecia também a história de cada cidade. Deus conhece o íntimo da gente. E uma coisa eu posso afirmar: se você acha que se conhece, está mentindo. Não se conhece. É verdade. Se os outros dizem que te conhecem, também estão mentindo. Eles não te conhecem. Agora eu afirmo, com um diagnóstico preciso: Deus te conhece. Verdade. Não é uma sugestão, ele não imagina, ele não calcula, ele não chuta, ele te conhece. É preciso que ele conhece, é preciso que ele sabe sobre nós. Eu conheço as tuas obras. Meu Deus, aleluia. Se pegarmos a igreja de Éfeso, foi a igreja onde era o centro, a igreja mais forte, era a cidade mais forte. De todas as sedes, era a capital, era a igreja mais influente. E a Bíblia fala que Deus, ele se agradou de alguns tópicos. Eu sei do teu trabalho, da tua paciência, o que você sofre. Eu conheço que vocês provam aqueles que dizem ser apóstolos e não são, mas mentem. Mas tenho contra ti que vocês perderam a força do primeiro amor. Eita Deus, aleluia. Repara que é uma igreja doutrinária, porque eles mantêm o perfil, mas perderam o amor. Meu Deus. E toda coisa é quando nós somos muito rígidos e muito disciplinadores e queremos levar a lei e a justiça correta e perdemos o amor. Mas se nós pegarmos a sequência, olha como muda. A segunda carta de Esmirna inverte. Aleluia. A Bíblia fala que ele conhecia as obras e conhecia todas as dificuldades. Eu conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico. Eu conheço a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Meu Deus. Nada temas. Essa foi a primeira igreja que começou a perseguição dos imperadores a ponto de pegarem cristãos e jogarem bicho, Meu Deus. porque faltou madeira para fazer cruzes e a crucificação. Amarraram em postes e incendiavam com piche pessoas vivas para iluminar a cidade. Meu Deus. Essa foi a igreja dos mártires. Eles eram extremamente amorosos e perderam a doutrina. A primeira carta, a igreja de Éfeso, Deus manda discipliná-los, porque perderam o amor. E essa, a igreja de Esmirna, eles amavam demais e perderam a disciplina. Entenda que o crente tem que ter a conjunção graça e conhecimento. Mas o principal é o fervor do amor. Porque quem ama vive a disciplina. Quem ama obedece a palavra. Quem ama tem a verdade. Tem a verdade dentro do coração. O prazer dentro do coração em obedecer. A fidelidade. Aleluia. Falta-nos amor. E falta-nos também disciplina. Repara que Deus, Ele age na contramão, porque nós não entendemos. Era a igreja mais pobre, e a igreja de Éfeso era a igreja mais
famosa, mais influente, a capital. E eles falam que eles, mesmo sendo pobres, eles eram ricos. Pobres financeiramente, pobres na terra, insultados, pequenos na terra, Rico da mas grandes graça. no céu. Aleluia. Repara que o amor formula uma estrutura, e essa estrutura faz romper todas as barreiras. A igreja de Pérgamo já era a igreja onde se formulou o início da sinagoga de Satanás, o trono de Satanás. Mas pastor, essa é difícil, me explica. O livro de Apocalipse é um dos livros mais enigmáticos para tentar explicar. Eu dei um curso sobre Apocalipse, e no primeiro dia de aula eu peguei as palavras que tinham simbologias para explicar, porque senão as pessoas acabam não entendendo o livro. Quando foi elaborado o primeiro trono para o imperador, a primeira capital que seria levantado, o primeiro império, houve uma disputa entre Éfeso, que era a capital, e a segunda mais importante, Pérgamo. Só que Pérgamo ganhou a disputa e construíram o império em Pérgamo. Lá foi eleito o primeiro papa. E quando o homem decide adorar o homem, se torna uma simbologia satânica. Meu Deus. Toda adoração em qualquer templo que adora-se o homem e não adora-se a Deus, se torna uma simbologia satânica. Acontece isso hoje. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não importa quem seja, não importa quem é, não importa quanto tempo, não importa a graduação. Pelo contrário, parece que a graduação, parece que a teologia, parece que a estrutura dos dias mudam. Que é um exemplo do que eu estou te falando. Eu falo por estatísticas, não é da boca para fora, os irmãos podem confirmar. Continente africano, existe um número quase nulo de cristãos, cerca de 1%. Meu Deus. A América do Norte, Estados Unidos, Canadá, chegaram a 33% dos evangélicos a pregar que a palavra não era a voz, a vontade, o querer de Deus. Eles estão acreditando e pregando isso hoje. O número de cristãos estão desvaindo, secando, desnutrindo-se todos os dias. As igrejas estão ficando cada vez mais vazias. Europa está quase nula de cristão. Inglaterra tem cerca de 4% de cristão na Inglaterra. Meu Deus. Eu vi um relatório da fundação da igreja presbiteriana na Suíça. A origem, a base, as primeiras igrejas são suíças, das igrejas presbiterianas, que são muito fortes na palavra no Brasil. A sede, a origem, o marco zero, a catedral de origem, hoje lá, não se tem mais púlpito, nem bancos, virou um bar. Meu Deus. No Brasil, Meu Deus. nós vemos as igrejas sacudindo e cristãos caindo que nem frutas podres. Verdade. Nós entendemos que a idolatria e a adoração, a glória humana, torna-se ponto satânico dentro dos ministérios. Quantos homens hoje, se não for orar por aquele, se não for seguir aquele, se não entrar no ministério daquele, se não pregar que nem aquele, se não doar que nem aquele, se não falar que nem aquele. A idolatria é tal que tem pessoas que imitam até os gestos das mãos para pregar. Essa era uma crítica em todas as igrejas. Repara, todas as 7 cartas. Deus ele fez críticas e elogios a 5 das 7 cartas. Em 2 não houve crítica, só elogios. Aleluia. A igreja de Tiatira, que é a 4ª igreja, fala que Deus conhecia as obras, conhecia a caridade, conhecia o serviço e conhecia que até as obras atuais deles eram mais fortes, mais nobres do que as primeiras. Geralmente a força do primeiro amor é que nos incentiva, nos impulsiona. Eles cresciam dia após dia em boas obras. Só que Deus tinha algo contra. Toleravam uma profetisa chamada Jezabel dentro da igreja,
que pregava e induzia a doutrina dos nicolaítas, a prostituição e a idolatria dentro da igreja. Meu Deus. Eu fico imaginando que, repara, que cada período, por exemplo, o período da igreja de Tiatira foi o período das trevas, chamado período das trevas, onde a igreja e os cristãos quase sumiram, onde o cristianismo quase rompeu-se. Se não fosse a graça, a compaixão e a misericórdia, a ação de Deus sobre esta época, o cristianismo tinha morrido, ninguém mais tinha ouvido falar de Jesus. Meu Deus. E hoje ninguém saberia qual é a salvação, a origem. Ninguém conhecia Cristo. A igreja de Sardes, a Bíblia fala que Deus conhecia as obras. Mas tinha um detalhe. Ela se intitulava uma igreja viva. Mas Deus falou que ela estava morta. Meu Deus. Sabe por que ela se intitulava como viva? Porque agia como queria. Mas as suas obras não tinham excelência. Já ouviu falar em cristão que faz a obra relaxadamente? Como acha que é certo? Como acha que está certo? A doutrina, a escritura, as leis, os mandamentos, os estatutos, o que é pregado, não, mas eu não acho que é certo. Meu entendimento acha que é isso. Foi um período que Cristo teve que entrar com ação, porque já vinha num período de trevas, e o povo estava tentando se erguer, mas estava tentando se erguer de forma errada, achando que o conceito, os pensamentos e as ações deles eram aprovadas, e Deus falou: não, se zeloso e arrependa-te, porque virei a ti como ladrão e tirarei você do meio da igreja. Meu Deus. Repara que sempre há um elogio e também uma crítica. Ele elogiava, mas ele tinha que mostrar o erro. A doutrina tem que ser pregada. Uma igreja sem doutrina é morta, mas uma igreja sem amor também é morta. A sexta igreja foi a igreja vitoriosa para o nome de Jesus sobre a face da terra. A igreja de Filadélfia foi a única igreja em que Deus olhou e viu pequena, a menor, a mais frágil, e falou assim: vocês perseveraram, guardaram o meu nome, não negaram a minha palavra, viviam no meio de regiões nobres. A igreja de Filadélfia era pequena, mas decidiu honrar a Cristo. Por isso Deus falou: pus uma porta aberta. Pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Foi a igreja das missões. Foi a igreja ao qual o evangelho se expandiu, onde surgiram grandes avivalistas. Por volta do século de 1700, século 17, surgiram-se grandes avivalistas. Surgiu o desvendamento da hipocrisia romana, ou os 95 erros que foram anunciados nas catedrais. O povo era proibido de ler a palavra. O povo era proibido de entender sobre a palavra. Os grandes avivalistas, as igrejas das missões, entraram com a soberania e Deus envolveu com graça, a ponto de espalhar o evangelho sobre todo o planeta. Mas chegamos na sétima igreja, na última carta, na qual representa a nossa história atual. Foi aí que eu comecei. Até agora foi uma introdução. Foi aí que eu comecei a dizer: faça uma análise e veja como você se mostra perante Deus, como você se apresenta perante Deus, como Deus te enxerga hoje como servo que ama a Deus, como servo que obedece a Deus, como servo fiel a Deus. Como que somos? Aprovados ou pegos em calça curta? Começa o texto, começa a carta. Isso, diz essa carta, é o anjo da igreja de Laodiceia. Isso quem diz é o amém. Deus maravilhoso.
Isso quem diz é aquele que dá a última palavra. É. Jesus. Repara que o amém tem a simbologia ou a descrição de informar que assim seja, eu concordo, ou que aconteça. E quem pode dar a última palavra na sua história é só Jesus. Começa a carta dizendo: isso quem fala sou eu, Todo-Poderoso. Eu dou a última palavra. Aleluia. Para os nossos dias. Glória a Deus. A testemunha verdadeira, o princípio da criação, a representação de um Deus Todo-Poderoso, que passou desde antes, como hoje, e será eternamente. A minha história, a tua história está nas palmas de Deus, nas mãos de Deus. Mas ele conclui dizendo: eu conheço as suas obras. Aleluia, Jesus. Eu conheço as tuas obras. Repara que ele faz uma simbologia sobre água morna, fria e quente. E depois ele começa a aconselhar. Ele começa com a crítica e depois ele dá uma solução. Olha, tem um aconselhamento. E por último ele faz uma promessa. É a nossa realidade. Todas as igrejas aqui tinham um contratempo. Você pode observar. A igreja mais fraca, mais simples, ele abriu as portas. Vocês foram fiéis. A igreja que era mais pobre, mais vulnerável. Você pode ser pobre na terra, mas é rica nos céus. Tu és rica. Glória a Deus. Repara que Deus ele sempre age na contramão. Quando fala lá da igreja de Tiatira, dos períodos das trevas, onde inaugurou-se o trono de Satanás, fala-se de uma igreja ao qual inaugurou-se a idolatria humana e ao mesmo tempo fala sobre a fidelidade do seu pastor, Antipas. Não podia deixar de falar, né? Antipas foi um exemplo. A Bíblia fala que o próprio Jesus virou e falou para João: João, esse foi a minha fiel testemunha na igreja de Tiatira. Ele foi morto. E foi morto por ação satânica. A Bíblia não fala a forma que ele foi morto, mas ele se tornou um mártir, porque os grandes historiadores diziam que o império fez um grande boi, um grande bezerro de bronze, oco, e jogou ele lá dentro, e colocou esse bezerro, ou esse boi, com o pastor daquela igreja, dentro, numa fogueira. Meu Deus. Ele foi morto, queimado vivo, e não negou o nome de Jesus. Repara a fidelidade. Mas pastor, naquela época era diferente, os homens tinham muito mais fé. É nada. As mesmas dores, os mesmos sentimentos, as mesmas necessidades, o sofrimento era ainda maior. Mesmo assim, eles sem recursos, sem perspectivas, eles se apegavam na fé e viviam a verdade do Evangelho, criam. Eles não viram Jesus, eles ouviram falar de Jesus que nem eu e você. O Espírito Santo que atuava lá foi liberado com Cristo quando ele subiu. Ele falou assim: vou deixar o intercessor que nunca vos abandonará. É o mesmo Espírito e ele não perdeu a força. O Espírito Santo continua o mesmo, Glória a Deus. todo poderoso sobre a face da terra. É verdade, meu Deus. E repare que numa igreja que tinha um pastor extremamente fiel, que serviu de exemplo para muitos, eles aceitavam as doutrinas dos nicolaítas, da prostituição. Meu Deus. Engraçado que numa igreja que o pastor prega a mesma palavra para um, para dois, para A, para B, existe um efeito em um e existe efeito em outro. Os efeitos são diferentes. Naquela igreja que tinha tantas pessoas fiéis a ponto de dar a sua vida como testemunho, não importa o que me aconteça, eu não negarei o Evangelho, viverei a morte, mas por glória ao nome de Jesus. Também tinha os que estavam ali se prostituindo, Meu Deus. e seguindo a doutrina de Balaão. Acontece nos dias atuais. Acontece. Pessoas que pegam esse microfone, pessoas que cantam no grupo, pessoas que pregam, pessoas que se mostram crentes,
E aí entra o que diz a palavra: eu conheço